sempre muito maravilhoso começar o Cappuccino com Pirlo jogando seu prime de futebol. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Um Cappuccino Com, que hoje recebe uma convidada muito mais que especial, que já eu apresento. Então, eu vou pedir antes para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe e, claro, siga o Cautio Café BR em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e X, o mesmo user. E agora sim, tenho a honra de apresentar a nossa convidada, Giovana de Assis, jornalista, milanista. Gi, muito obrigada por aceitar esse convite. Oi, pessoal. Oi, Lelê. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar sobre o nosso futebol italiano, que nos últimos anos tem crescido tanto dentro do Brasil. A gente vê o aumento no número de torcedores, as transmissões cada vez mais próximas do torcedor brasileiro, então é muito legal estar acompanhando tudo isso de pertinho e aproveitar para elogiar o trabalho que vocês fazem de divulgação do Cautio, que é tão importante. Muito obrigada. Bom, então eu já vou começar aqui já perguntando para você como que começou o seu interesse pelo futebol italiano e como isso mudou a sua vida, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, eu sempre gostei muito de futebol, desde pequena eu ia para o estádio com meu pai, mas o futebol italiano ele é uma paixão recente, digamos assim. Durante a faculdade de jornalismo, eu lembro que a gente teve uma palestra com uma universidade da Inglaterra, que era de Derby County, e eles falavam, você quer se diferenciar no jornalismo, mas o que você vai fazer? Você precisa ter uma especialidade ali dentro. Se você gosta de jornalismo esportivo, você não pode só gostar do jornalismo esportivo. Você tem que ter uma coisa que te faça diferente de outros profissionais. E eu já estava escrevendo sobre o Milan depois de ter vindo para a Itália em 2018, vim para passear e fui ao San Siro, me apaixonei pelo clube. Era um momento muito difícil, inclusive, a partida que eu assisti 7 anos atrás foi o Milan e Juventus, que o Milan acabou perdendo, com 2 gols na frente da curva Sud, e foi um pouquinho traumático, mas já voltei lá, já lavei a pontos para tentar remediar um pouquinho a situação. E a partir daquele eu fiquei completamente viciada no futebol italiano, queria acompanhar tudo. Entrei em alguns portais para produzir conteúdo. Foi ali que surgiu a AC Milan Brasil na minha vida. Eu tinha feito um texto sobre o Kaká, eles viram que eu estava estudando jornalismo, que eu estava engajada dentro do futebol italiano, me chamaram para fazer parte do projeto, e depois surgiu também a Cautiopédia, que, enfim, são lugares que eu estou até hoje, contribuindo, produzindo conteúdo, fazendo textos, enfim, toda essa parte de divulgação do futebol italiano. E influenciou muito na minha vida pessoal, e tanto profissional quanto pessoal, né? Eu recentemente me mudei para a Itália, vim para cá para estudar, e cada oportunidade que eu tenho de estar no estádio, eu vou, porque realmente é uma coisa que me faz muito bem, é uma oportunidade de vivenciar o Cautio. Como uma fã do futebol italiano, estar aqui me proporciona muitas interações legais e todo esse conteúdo que é possível produzir. Exato, muito bom. Inclusive, você já citou aí que você está morando na Itália, mas especificamente em Torino. Como tem sido essa experiência para você e até mesmo de italianos quando você fala, sou brasileira, como que é essa interação? Então, eu vim para cá para fazer faculdade, eu me mudei em outubro de 2024, vim estudar na Universidade de Turim, e é muito divertido, né? Eu via a vida aqui, eu vim para Turim já antes, eu vim em 2018 também, vim conhecer a cidade, e tinha me apaixonado já pela vibe, né? Aqui é muito diferente de Milão. Eu gosto do Milan, mas eu me sinto muito melhor em Turim por conta da atmosfera da cidade. Não é caótica, é uma cidade grande, mas tem toda a questão de ser muito organizada, então eu gosto do estilo de vida daqui. E eu moro com italianos, então cada um de uma parte diferente da Itália. Tem gente do sul, tem gente aqui do norte, somos em 5 no apartamento. 2 são torcedores muito fortes de equipes italianas, tem um juventino e tem um torcedor do Napoli que divide apartamento comigo, então é muito divertido. Ontem a gente estava brincando, né? Teve Juventus e Napoli e Juventus, na verdade, né? Que foi lá no sul, e tava uma atmosfera muito engraçada, muito divertida. E sobre o futebol brasileiro, eu acabei dando uma influenciada, né? Porque, por exemplo, com as negociações de Danilo e Flamengo, né? A gente acaba brincando, acaba se enviando os posts, conversando sobre, mas é muito diferente a forma que a gente percebe o futebol no Brasil e a forma como eles percebem o futebol aqui, né? A gente sente na arquibancada, sente nas transmissões esportivas. Eu acho que nada se iguala à atmosfera brasileira nessa questão, mas é engraçado comparar como
como funciona. E desses estádios que você foi, qual foi a atmosfera que você meio que, não influenciada, mas assim, que te pegou, assim, você fala que realmente virou um caldeirão? Então, eu gosto muito do San Siro, eu fui para lá em novembro do ano passado, eu fui assistir uma partida entre Milan e Empoli, foi sold out, tava muito cheio, perdi a escalação porque tava impossível entrar no estádio, muita gente mesmo, e é uma atmosfera diferente. Eu vou com frequência ao estádio do Torino, preço de ingresso é muito bom, localização também é muito tranquila, então eu gosto muito de estar lá na curva maratona, que é onde ficam os ultras. É uma atmosfera muito divertida, né? Não tem bandinha, não tem as organizadas da forma que a gente tem no Brasil, mas é uma atmosfera muito legal, todo mundo canta, todo mundo apoia. O Allianz Stadium também é muito legal, eu gosto da atmosfera pré-jogo, todo mundo fica ali ao redor, porque o estádio da Juventus é fora da cidade, mas é meio que um centro comercial. Então, tem muita lojinha, tem mercado, tem os restaurantes, então é muito divertido ir para lá também. É algo que eu já fiz algumas vezes. Eu fui, inclusive, em um jogo da Juventus feminino e foi muito legal essa experiência, porque estava cheio, o estádio estava muito cheio, foram ingressos gratuitos, foi a volta das meninas ao Allianz depois de alguns anos, então foi uma experiência muito legal. Se eu pudesse escolher um caldeirão, eu acho que eu ia ficar com o Olímpico Grande Torino, que é o do Toro, pela forma que os ultras se identificam com o clube. Não é uma fase boa. Todo jogo eles pedem para o presidente ir embora, que é o Urbano Cairo, então tem umas músicas pro presidente, enfim, é diferente. É um estilo de jogo que eu gosto muito, é uma torcida muito engajada. Muito bom. E como torcedora milanista, para você, qual foi o jogo mais marcante? Pode ser que você tenha assistido pessoalmente ou pela TV, mas qual é aquele jogo que você fala, bom, esse realmente me marcou? São tantos, tantos. Eu lembro muito, porque teve um outro motivo, mas na Champions de 2021 contra o Atlético de Madrid, com gol de brasileiro no final, foi muito emocionante. Mas eu acho que eu vou ficar com o jogo de 2018 que eu fui assistir. Contra a Juventus, tinha Cristiano Ronaldo, tinha Douglas Costa, foi muito emocionante. Eu estava na Curva Sul, então teve um algo a mais naquela partida, mesmo que fosse um momento horroroso. Gattuso era o treinador, o Suso era a principal referência do time, então tava uma fase terrível. Dali para frente as coisas melhoraram, né, com a chegada do Pioli, com reforços e tudo mais. Mas pela atmosfera, pelos sentimentos de estar lá presente, o jogo de 2018 até hoje, eu lembro com carinho mesmo com a derrota. Independentemente do resultado. E, Gi, já vou te perguntar também sobre qual a sua expectativa para o trabalho do Sérgio Conceição. Ele chegou já abalando, vencendo um título em cima de dois dos seus maiores rivais, de virada ainda. Eu acho que até na Supercopa ele já chegou como o time mais desacreditado e foi realmente quem levou. Só que na Série A tem tido uns certos tropeços, umas vitórias também de virada, mas assim, jogos como, por exemplo, do Parma, que você já espera que, sei lá, vai ser um 3-0 para o Milan, aí tem que buscar a virada no finalzinho. Qual a sua expectativa para o trabalho dele? Então, o torcedor milanista, no início da temporada, já ouvia rumores de Sérgio Conceição antes do Fonseca chegar, já ouvia os rumores, as possibilidades de ter o treinador. Eu acho que todo mundo ficou muito decepcionado com a chegada do Fonseca. Não era o preferido de ninguém para o trabalho. A pré-temporada foi boa, mas eu acho que não é termômetro para saber o que pode acontecer dentro de uma temporada regular. E já se esperava, existia a possibilidade dele poder assumir desde o início da temporada o trabalho do Conceição. Então, a chegada dele foi muito esperada. A gente brinca que o Reinders salvou o trabalho dele diversas vezes, seja com gol de empate, seja com gol da vitória no finalzinho. Então, estava todo mundo um pouquinho incomodado com essa situação de seguir com o Fonseca. E com a chegada do Sérgio Conceição, a gente já viu uma mudança de postura muito grande. O Fonseca tinha completamente perdido o vestiário, muitas confusões, né? As aparições dele na mídia, a forma como a diretoria tratou a demissão dele também foi terrível. Ele foi jogado aos leões ali em zona mista e tudo mais. Então foi uma situação muito chata que aconteceu, apesar de que todo mundo queria que ele fosse embora. Foi ruim a forma que aconteceu, a forma que ele foi avisado. E o Conceição, por outro lado, ele já demonstra que tá sabendo lidar com o vestiário, apesar da pequena discussão que a gente teve no final da partida de hoje entre ele e o Calabria, que, enfim, já é outro ponto para a gente falar, né, sobre a questão de reforços e setores que precisam ser melhorados dentro do Milan. Mas a questão do Conceição
é que ele já chega com um pulso firme, ele já chega dizendo que, ok, vencemos a Supercopa, foram partidas importantes, conseguimos a virada em cima de grandes rivais, mas não é suficiente, a gente precisa de mais para um clube como o Milan. Então, expectativas positivas, né? Óbvio, tropeços são normais, é o início do trabalho dele, a gente tem que ter paciência. Eu sei que o torcedor sempre quer uma solução rápida, mas é difícil a gente ter isso dentro do futebol. Não vai ser um band-aid colocado ali em cima que vai melhorar toda a situação. O problema não é só o time, mas também diretoria, enfim, algumas peças que a gente espera mais, que poderiam render mais e não estão fazendo seu papel. Mas eu acho que se ele seguir trabalhando assim firme e tendo essa consciência de vestiário, eu acho que ele pode fazer uma boa temporada e a gente espera que pelo menos se classifique e fique ali entre os 4 primeiros para a Champions League. Exato. E aí essa pergunta que eu vou fazer agora, ela já entra meio até no que você estava falando, que é o que o Milan precisa fazer para poder, na sua opinião, né, voltar à ascensão. Não digo ascensão em si, porque o Milan é um time muito grande, a gente sabe disso, até internacionalmente falando, é o maior clube da Itália. Mas o que ele precisa fazer para voltar a ganhar esses títulos? Bateu na porta até na temporada passada, na Série A, na retrasada, também avançou bem na Champions. E quais são os principais reforços que o Milan tem que ter até para poder ajudar a voltar a vencer? Então, é complicado a gente falar, porque são tantos pontos para se melhorar. Parece que a gente está pegando anos de esforço para reconstruir esse Milan, vem sendo assim desde 2018, 2019, para melhorar essa equipe, né, com a venda do clube e tudo mais, né, o grupo Redbird assumindo. Então, é muito comum em cada jogo a curva sul, que hoje não estava cantando, estava protestando novamente, sem as faixas, sem os cantos, que sempre canta, né? Cardinale deve vendere e vattene. Querem que o Cardinale venda e vá embora. É algo muito comum nas arquibancadas, né, italianas, essa questão de pedir, quando as coisas não estão funcionando, pedir para o presidente ir embora, pedir para o dono ir embora, achar uma solução assim. Mas isso passa por diretoria, passa por diretor de futebol, passa por agora um comando forte. Esse era um ponto que precisava melhorar. Sobre reforços que você falou, eu acho que agora um dos problemas foi solucionado, né? A chegada do Kyle Walker numa posição que o torcedor não sabia, né? Quando jogava o Emerson como titular, pediu o Calabria. Quando jogava o Calabria, pediu o Emerson Royal. Então, estava sempre nessa situação de não saber quem esperar dentro de um 11 inicial. Agora, com o Emerson Royal machucado, a chegada do Kyle Walker, com certeza ele chega para ser titular. Vai ser uma peça muito importante. Então, alguns problemas vai ser solucionado com essa reposição na parte defensiva. Ainda falta um 9. Por mais que o Morata seja um jogador rodado, experiente, os rumores do Santiago Jiménez animam o torcedor, porque é um camisa 9 forte, é muito jovem, tá fazendo muitos gols pelo Feyenoord, então tem uma expectativa muito grande para que ele chegue. Mas já se fala, né? Mercado de janeiro é muito difícil chegar muita gente, vão ser contratações muito pontuais, muitos rumores de venda, estão oferecendo pelo Orsolini, o Okafor, o Chukwueze, enfim, muito dinheiro. Parece que falam como se fosse Cristiano Ronaldo, mas algumas contratações pontuais, né? O problema na lateral tá resolvido, falta um camisa 9 para organizar essa bagunça, jogar junto com o Rafa Leão e melhorar algumas questões. Mas um ponto que a gente pode 100% estar tranquilo é com o meio de campo, Reinders e Fofana fazendo uma temporada excelente. Eu acho que o Milan só não está pior na classificação por conta deles, por conta do espírito de decisão que eles têm. Mas algumas coisas precisam mudar se querem brigar por zona de classificação para Champions, se querem chegar lá em cima. Eu acho muito difícil vir um Scudetto nessa temporada, né? A gente tem um Napoli muito forte, a Inter que sempre se mantém muito forte, né, muito consistente, mas pelo menos ficar entre os 4 para conseguir essa classificação para a Champions e não jogar fora esse trabalho de anos que vem sendo feito para recolocar o Milan nos holofotes da Europa. Exatamente. E aí também já puxando um pouco mais para a parte de jornalismo esportivo, eu queria saber como que se você acha que tem uma melhora em relação a oportunidades para as mulheres, porque a gente sabe que ainda assim é um universo muito relacionado aos homens, e como que é na Itália, se eles também têm essa certa resistência, ou se está um pouco melhor, como é aqui no Brasil, como que é na sua visão? Então, isso me lembra até uma conversa que eu tive com uma amiga durante a cobertura do Campeonato Catarinense no último ano. Era a final do estadual e éramos
eu e ela de mulheres em campo, trabalhando em reportagem. Então, é ainda uma questão muito desigual, eu acho que não em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Mas eu fico muito feliz de ver mais mulheres aparecendo, de ver mais mulheres crescendo, aparecendo, falando sobre esporte mesmo. É um meio ainda machista, que exclui muitas vezes, mas vem melhorando nos últimos anos, seja com as redes sociais, seja com as oportunidades criadas. A gente vê muito mais repórteres, muito mais cinegrafistas até, narradoras. E isso é muito legal, ver essas mulheres ocupando espaços que elas merecem, elas devem estar nesses espaços, inspiram outras mulheres, e isso é muito legal. Aqui na Itália, ainda somos minoria também. Vejo poucas mulheres, tem alguns programas da Sky, alguns programas do Sport Media 7, que tem mulheres como apresentadoras, mas eu sempre vejo uma mesa cheia de homens, repórteres homens e tudo mais, e tem essa apresentadora que muitas vezes é interrompida, não consegue concluir o seu raciocínio, então não está muito diferente aqui na Itália, mas a gente vai vendo uma melhora, né? E a gente espera que continue crescendo, que as mulheres continuem falando sobre esporte, porque é nosso também. Exatamente. E, bom, para finalizar, eu vou te perguntar qual é o seu top 3 de jogadores italianos favoritos. Pode incluir do Milan, pode, sei lá, de alguém que seja do rival, enfim. Um top 3 que você montaria. Eu sou muito fã do Franco Baresi, então ele vai ser meu primeiro lugar disparado. Segundo, eu vou colocar o Maldini. Não tem como fazer um top 3 sem o Maldini, toda a representatividade dele, da família Maldini na história do Milan. E o terceiro, eu vou puxar o Totti, por questão de o quanto jogou, questão de caráter. É um jogador que mostrou tanta lealdade à Roma, à Nazionale, então é um jogador cativante também. Eu gosto muito da personalidade dele, então meu top 3 seria esse: Baresi, Maldini e Totti. Gente, eu só não digo que é mais perfeito, porque ela deixou, infelizmente, meu tio Buffon de lado. Eu gosto muito dele também. Tá, o bônus ali, Gianluigi Buffon. Mas, Gi, quero te agradecer muito pelo papo e pedir para também você falar suas redes sociais para o pessoal seguir, redes sociais dos projetos que você participa, e novamente, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Imagina, Lele, muito obrigada pelo convite de vocês. Você é uma profissional que eu admiro muito, te vejo sempre falando sobre futebol italiano, né, dando voz ao nosso cálcio, e é sempre muito legal ver mulheres dentro desse meio e falar com mulheres sobre futebol. É uma das coisas que eu mais gosto, né, uma diversão muito grande, a gente sempre tem uma troca muito legal. Todas as minhas redes sociais são Giovanna Adi Assis, falando sobre futebol italiano, conectando o Milan, geralmente. E, claro, sigam a AC Milan Brasil e a Cautiopédia. Estamos em todas as redes sociais produzindo muito conteúdo sobre futebol italiano e sobre o Milan. É isso. E, gente, é o que eu sempre falo aqui. Busquem seguir pessoas que realmente trabalham nisso, porque para engajar todo mundo tem, para criar fake news, coisa e tal, mas sigam os bons profissionais, que são pessoas que estudam muito, pesquisam muito e correm para fazer um belo trabalho, assim como a Gi, que eu admiro muito. E é isso, até a próxima, um grande beijo e tchau, tchau!